Boa noite, meus queridos companheiros, seguidores do canal. Estamos aqui para mais um episódio do Bate-Papo com o Dr. Luiz e, por sugestão da nossa querida amiga Eliane Mendes, nós vamos abordar hoje o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, na verdade, essa frase é o quarto mandamento recebido, o Decálogo, os 10 mandamentos recebidos por Moisés, no Monte Sinai, há mais de 3.000 anos atrás, e existem várias negativas, né, nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás e etc. E junto existe essa recomendação para que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe. O primeiro comentário que eu queria fazer é porque essa dívida que nós temos com os nossos pais, ela é impagável, porque é uma oportunidade única. E qual o preço de uma reencarnação? Não é? Quanto que nós devemos aos nossos pais por eles permitirem que nós aqui estivéssemos na matéria, num processo de aprendizado, de caminhada, de jornada rumo à perfeição. Então, é uma dívida impagável. Então, é por isso que existe essa recomendação dentro do Decálogo, né? E nós temos, inclusive, uma outra passagem do Evangelho onde Jesus vai ser questionado pelos fariseus com relação aos seus discípulos que não seguiam determinadas regras do culto externo judeu na época, né? E, por exemplo, jejuar, lavar as mãos, o copo e o prato, aquelas coisas exteriores, né? Então Jesus é questionado pelos fariseus com relação a isso. Seus discípulos não seguem a tradição, né? Então nós vamos ter que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 5, ele vai fazer uma advertência grave. Ele vai dizer assim: olha, vocês estão muito preocupados com a questão de ordem mais externa, o culto externo, mas vocês não cuidam dos vossos pais. Por isso que vocês se caracterizam como hipócritas, né? Porque estão muito preocupados com a conduta alheia, mas muito mais importante do que limpar um copo, limpar um prato e fazer jejum é cuidar dos vossos pais. Então essa advertência está no Evangelho de Mateus 15, 5, quando Jesus retoma a importância do quarto mandamento trazido por Moisés no Monte Sinai. E nós temos o capítulo 14, um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as vezes que a gente tem um capítulo inteiro do Evangelho, isso demonstra a importância que a espiritualidade dá a esse tema. Então vejam que o honrai a pai e mãe é muito valorizado no plano espiritual. Então é o nosso capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E diz naturalmente os 10 mandamentos que a gente deve fazer isso a fim de vivermos longo tempo na terra que o Senhor nosso Deus nos dará. Então a compensação para a gente honrar pai e mãe é receber a terra como naturalmente um patrimônio de um mundo que está em processo de regeneração, e todo aquele que consegue, de alguma maneira, né, dentre outras coisas, cumprir esse mandamento, vai receber a terra que no tempo da Palestina do primeiro século era a tradição para os hebreus
o objetivo maior, fundamental, era buscar a Terra prometida, né? Não é apenas o planeta Terra, é uma Terra prometida, demonstrando que aquela Terra seria como se fosse um paraíso. Então, mais ou menos, o mandamento nos promete um paraíso a todos aqueles que cumpram, né, os seus deveres para com seus pais. Então, nesse capítulo, nós temos a piedade filial. E temos a descrição que amar os pais é uma consequência natural da lei da caridade, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai ou a sua mãe. Olha que advertência grave, né? Que a gente não consegue amar outras pessoas se a gente não ama nossos pais. E a gente vê muita reclamação, né? Ao longo de décadas de prática médica, clínica, eu via muita gente reclamando do pai, da mãe, dizendo que todos os seus problemas, todos os seus traumas, todos os seus recalques estavam relacionados à conduta do pai e da mãe durante a infância. Então, a gente tem que, naturalmente, sem entrar no mérito da questão, a gente tem que ver que os nossos pais, eles são a nossa raiz. A raiz que vem, né? Naturalmente, ela é mais antiga dos nossos antepassados, né? O avô, o bisavô, tataravô e etc., né? Existe uma linhagem. E cada um, a gente pode imaginar assim, se colocando na frente do outro, né? Então, nós estamos imediatamente após os nossos pais. Então, eles são a nossa raiz nessa encarnação, naturalmente, né? Então, a importância de uma raiz, uma árvore sem raiz, ela falece, ela cai, ela não tem sustentação. Aí alguém pode perguntar assim, mas meu pai e minha mãe foram horrorosos para mim, né? Eles foram muito ruins, não valorizaram e etc. André Luiz tem uma página em que ele diz que todas as vezes que a gente fica reclamando muito dos nossos pais, nós estamos na mesma condição deles, condição evolutiva. Porque o filho realmente evoluído, ele vem para auxiliar, né? Ele vem para auxiliar. E não para se colocar numa postura de melhor, de julgador, né? De juiz da atitude dos seus pais. Vem sempre com a atitude de tentar melhorar a evolução, a vida, trazendo alegria a esses pais, né? Então, essa é a nossa visão, né? Que os nossos pais têm que ser valorizados em tudo, porque eles deram o que puderam. Eles não podiam naturalmente forçar a natureza extraindo determinados conteúdos evolutivos que eles não possuem. Então cada um, até uma frase do espírito Hamed, ele diz assim, cada um dá o máximo que pode para aquele momento. Se eles pudessem dar mais, eles teriam dado mais, né? Então, o que eles deram era aquilo dentro da capacidade evolutiva deles. Mas nós temos uma dívida impagável, porque graças a eles, né, nós já falamos aqui do aborto, eles podiam ter abortado a gente. Podiam ter impedido, de alguma maneira, que a gente viesse. Então, a nossa dívida de gratidão com eles é impagável. É isso que a gente tem que ter noção. E nós precisamos valorizar, né? Então, diz aqui o Evangelho que a gente não consegue amar outras pessoas. Olha a advertência gravíssima. Não conseguimos amar outras pessoas se não amamos nossos pais. Podemos nos apaixonar, podemos ter sentimentos diferenciados, mas amor só quando nós amarmos nossos pais. Quando usa a palavra honrai, né, não é só amar, é honrai o vosso pai, diz o capítulo 14, né, que nós devemos um dever maior para com eles.
respeito, a atenção, a submissão e a condescendência. Condescendência que é a concordância dos sentimentos, ou seja, tolerância, né? Não ficar discutindo o tempo inteiro, tentando impor o nosso ponto de vista. Às vezes os filhos, né, acham que estão com a razão por causa da modernidade, por causa das conquistas, etc. Acham que os velhos estão ultrapassados, que não sabem nada mais, né? Que precisam ser encostados no estaleiro. E aí começam muitas das vezes a desprezar a opinião deles. Então, o Evangelho nos adverte aqui que a gente precisa ter também, além de respeito, atenção e submissão, nós precisamos ter condescendência, que é justamente a concordância, buscar uma concordância. Não é que a gente vai concordar em tudo, mas buscar pelo menos um entendimento do porquê que eles estão sentindo e manifestando aquilo. Não apenas respeitá-los, continua o capítulo 14, o tópico piedade filial. Não apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, repouso na velhice, cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Não é? Porque chega um momento onde as coisas invertem. Eles têm dificuldade para entender determinadas coisas, como nós tínhamos quando éramos pequenininhos, né? Então, eles tinham a maior paciência para nos ensinar, para explicar, para repetir inúmeras vezes os nossos questionamentos. E será que nós temos paciência para responder às demandas deles, às necessidades deles? Será que nós temos? Idêntica à da nossa infância? Ou nós não temos paciência, né? Já achamos que o sujeito está velho, né? Enfim. É isso que o Evangelho está nos aconselhando. E eu me lembro que minha mãe, antes de desencarnar, ela contraiu naturalmente não foi bem Alzheimer, foi uma demência senil. Ela ficou demente, com muita dificuldade de entender determinadas coisas, um grau de agressividade, mas que melhorava muito quando eu ia lá, todas as vezes que eu ia lá e dava um passe nela. E ela me chamava de marido e dizia que eu era o pai dela e etc. Né? Não conseguia me identificar como filho, mas eu sentia que ela acalmava muito quando tomava o passe. Então é uma forma de assistência. E uma coisa muito interessante foi que um dia ela estava deitada na cama, ficava grande parte do tempo deitada na cama, e eu chamei ela para ir para a sala. E ela não queria ir com ninguém, mas comigo ela foi, né? Ela me acolhia muito, a gente tinha uma afinidade grande. Então eu peguei ela pelas duas mãos e fui carregando lentamente, né, pelo corredor da casa de meu pai até a sala. E naquela hora me deu um insight, falou assim, nossa, quantas vezes ela não deve ter feito isso quando você era pequenininho, ensinando a andar. E agora você está, de alguma maneira, né, tendo a oportunidade abençoada que a vida lhe concede de retribuir. Né? Agora você que está conduzindo. Durante muito tempo ela te conduziu. Agora chegou a hora da retribuição, né? A lei de ação e reação. Agora está na hora de você devolver um pouquinho do tanto, da imensidade daquilo que ela te ofereceu. Então é isso. E quando a gente vira pai, aí é que a gente passa a entender. Quando a gente vira pai e mãe, a gente fala, meu Deus, agora eu estou entendendo meu pai, estou entendendo minha mãe, estou entendendo essa preocupação, essa dificuldade, né? essa luta interior, eu estou entendendo. Muitas das vezes só depois que a gente se torna pai e mãe é que a gente valoriza o tanto que os nossos pais fizeram por nós. Então é isso que eu queria falar com vocês no dia de hoje. Um resuminho, naturalmente, né, para não ficar cansativo. E hoje eu não vou falar poesia de Gonzaguinha, nem de Gilberto Gil, nem de ninguém. Eu fiz uma poesiazinha. Eu gosto de fazer poesia. Então eu fiz uma poesiazinha rapidinha
para os meus pais, né? Porque eu sou o filho caçula, eu sou o terceiro filho, e naturalmente de 3 homens, e eles esperavam uma mulher, né? Eles tentaram mais uma vez para buscar ver se vinha uma menina, né? E eu os decepcionei, enfim, eu vi um homem e eles tiveram que me aguentar, né? Vamos dizer assim. Então a poesiazinha que eu fiz para eles é a seguinte: sou o terceiro filho, o caçulão, mas os meus pais esperavam uma menina. Quando me viram um macho, que decepção! Já tinham até um nome para mim, Teresa Cristina. Mas após este entrevero inicial, fomos acertando os nossos ponteiros. Embora não sejamos a família ideal, na vida somos como os grandes guerreiros. Pai e mãe, agradeço a vocês a encarnação, onde aprendi e aprendo cada dia mais. Graças a vocês e a ela, a encarnação, me aguarda a perfeição, com o auxílio dos amigos espirituais. Muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso carinho com o nosso canal, com a vossa participação. Inscrevam-se, por favor, no canal, deem os seus comentários para que a gente possa sempre aprimorar, né? Muito obrigado pela vossa atenção. Fiquem na paz de Deus e namastê. Graças a Deus.